O turismo de saúde é uma das atividades mais antigas conhecidas na história da humanidade. Atualmente, os spas fomentam o bem-estar, enquanto as termas continuam associadas à saúde. Sérgio Franco, vice-presidente da Associação Portuguesa de Turismo de Saúde, Pedro Cantista, presidente da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica, e António Lúcio Batista, especialista em cirurgia cardiotorácica, autor do livro Inovação para a Mudança, vão explicar-nos porque o turismo de saúde pode atuar na prevenção e cura de doenças. Obrigada aos três por estarem aqui connosco. Dr. Pedro Cantista, o que é que esconde a água termal? Isso esconde muita coisa, não tenho dúvida, certamente. Olha, eu posso dizer que a água é o mundo. Aliás, acho que o nosso mundo é de água. 71% da superfície terrestre está coberto pelos oceanos. Nós somos água, 2/3 do nosso corpo somos água. Não há vida sem água. Portanto, só com estas dicas que eu lhe digo, veja o que é que há para descobrir. Deixe-me só dizer que já sabemos muita coisa. Já sabemos muita coisa, mas há muito mais para descobrir, certamente. Portugal pode ser colocado na rota do turismo de saúde. É, sem dúvida, a pergunta que se impõe. Dr. António Lúcio, podemos mesmo colocar-nos na rota do turismo de saúde? Eu penso que sim. Se me perguntassem na Europa onde é que eu gostaria de trabalhar para desenvolver turismo de saúde e bem-estar, eu escolheria a costa ocidental da Europa. Praticamente é Portugal. Pelas condições climáticas, pelas condições de acessibilidade, temos ótimos aeroportos, pela hospitalidade das pessoas, pelo clima, pela gastronomia e depois pela possibilidade que temos já de um parque hoteleiro, hospitalar, a água do mar, que é uma mais-valia para uma série de produtos que se podem desenvolver. Agora, aqui temos que distinguir duas áreas, o turismo médico e o turismo de saúde e bem-estar. São áreas completamente distintas. E da parte do turismo médico, perguntava-lhe a si, Dr. Sérgio, há unidades privadas que já estão a dar os primeiros passos, mas é preciso também criar condições para o Serviço Nacional de Saúde perceber a importância que esta área pode vir a ter no futuro. Sem dúvida. Portugal tem, tal como os outros países da Europa, a nível de infraestruturas, unidades bastante bem implementadas, com níveis de competência, eu diria, ao nível da Europa. Temos também alguns níveis de competência especializados a nível mundial. Mas, em termos de turismo de saúde e bem-estar, o Sistema Nacional de Saúde está mais com uma função de backup, mais uma função de articulação, de dar apoio ao setor privado, porque é sem dúvida um grande desafio para o setor privado. O Sistema Nacional de Saúde pode intervir em franjas de muita especialização, mas é claramente um trabalho que tem que ser desenvolvido, sobretudo pelas instituições privadas de saúde. Dr. António Lúcio, o que é que se pode fazer, juntando o know-how de médicos e, obviamente, também de algumas unidades de saúde, para motivarmos, então, aqui o Estado português a impulsionar esta parte do turismo? Pois, o desenvolvimento e a criação de produtos para o turismo de saúde e turismo médico obriga a uma série de players, uma série de participantes nesta cadeia. Estão considerados, são necessários 12 parceiros, desde as transportadoras até as seguradoras, a parte jurídica, a parte médica. Estes parceiros têm que se entender, têm que criar os produtos para o mercado. Neste momento existem alguns produtos. É quase obrigatório que o Governo, e eu sei que o Ministério da Saúde já está a trabalhar nesse sentido, se envolva ativamente, assim como as transportadoras aéreas. Todos estes parceiros têm que se organizar. Agora, como é que nós podemos diferenciar o nosso turismo de saúde em relação aos outros países que já vão à frente? Inovando. Portanto, inovando e criando produtos diferenciados para o mercado mundial, com o apoio das nossas universidades. Aí nós temos uma riqueza fantástica. Nós temos cientistas de diversas áreas e podemos diferenciar os nossos produtos, quer ao nível das termas, quer ao nível da talassoterapia,
há possibilidade de criarmos produtos inovadores a nível mundial. Vou agarrar exatamente nessa dica, Dr. Pedro. Voltando à questão da água, que nos pode curar, prevenir e eventualmente também ajudar na recuperação de doenças, como é que podemos dividir as nossas termas e as nossas águas de acordo com determinadas terapias e patologias? Temos de separar as águas, não é? Exatamente. Olha, eu separava já uma coisa, pegando nas palavras do Dr. António Lúcio e também do Dr. Sérgio Franco, uma coisa espetacular que nós temos. Nós temos a melhor costa do mundo. Temos uma plataforma continental que é a que tem maior diversidade do mundo. Falamos muito do recife de coral na Austrália e temos uma plataforma excelente. Penso que toda a gente que vai aos restaurantes comer peixe grelhado já percebe um bocadinho o que eu quero dizer. Portanto, eu acho que temos, de facto, essa mais-valia. Curiosamente, utilizamos muito pouco isto para fazer talassoterapias. Temos algumas experiências muito boas, de primeira qualidade. Cito, por exemplo, Vila Lara, cito, por exemplo, Nazaré, Costa da Caparica, enfim, não queria esquecer nenhuma, mas estas são de referência, outras vão surgir. Portanto, a água do mar tem imenso interesse para isto. Depois, a chamada água mineral natural, que é uma preciosidade. As pessoas não fazem a mesma ideia, por exemplo, que a água mineral natural vale muito mais que o petróleo. Fala-se dos petrodólares. Mas vamos direto à saúde. O que é que cura o quê? Isto tem a ver com a saúde. Tem a ver com a saúde. Eu sei que sim. A preciosidade, repare que a indústria, temos aqui no cenário produtos farmacêuticos, sabemos que é uma indústria altissimamente rentável, com grandes investimentos. E a água termal, a água mineral natural, que é assim que se designa, é um medicamento. E como tal, o medicamento tem indicações, contraindicações, efeitos laterais e eficácia terapêutica. Por exemplo, uma terma, para quem está lá em casa e é doente, uma terma que seja mais indicada para doenças respiratórias, muito bem. Pode eventualmente prejudicar o reumatismo? Isto pode ser um disparate, mas é só para entendermos, para percebermos. Normalmente não. Normalmente a água mineral natural é um medicamento muito bem tolerado, embora tenha indicações e, portanto, tem que ter supervisão médica. Mas, de uma maneira geral, por acaso, as águas minerais naturais com indicação para as vias respiratórias também têm normalmente associado efeitos nos reumatismos, nomeadamente os gerativos, as águas sulfúreas. Ou, por exemplo, outras águas hipermineralizadas que também podem ter esse efeito. Mas isso está muito bem catalogado. A Direção-Geral de Saúde tem uma comissão de avaliação técnica que estabelece essas regras exatamente como se estabelecem para os medicamentos. Assim como existe um Infarmed, também existe uma comissão de avaliação técnica da Direção-Geral de Saúde, com médicos prestigiados e não só, e com outros agentes de saúde, com geólogos, com indivíduos de diversas proveniências científicas, que põem ordem na casa e separa bem as águas. Ou seja, quem vai para as termas pode ficar descansado, completamente tranquilo, porque seguramente irá ter recuperação. Qual é o tempo médio para se ver efeitos do ponto de vista da saúde? Essa é uma questão muito bem posta, porque infelizmente os resultados dos estudos que nós temos feito um pouco por todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, aponta claramente para que os tratamentos deviam ter, para os programas terapêuticos, não para os programas de bem-estar, para os programas terapêuticos nós devíamos ter estadias de 3 semanas. 2, 3 semanas. Ora, isso é realmente difícil, mas vale a pena investir nisso. Mesmo do ponto de vista de relação custo-benefício, os países que o fazem depois gastam menos dinheiro em medicação, em exames médicos, em atos médicos, em consultas, em cirurgias, etc. Deixe-me só terminar dizendo-lhe que toda aquela série de players que falou o Dr. António Lúcio, eu reduziria nas termas basicamente a 4 ou 5 itens. Acesso, instalações, equipamentos, recursos humanos, modelos operativos. Nós estamos no top disto. Nós temos hoje balneários muito bem equipados, temos profissionais de primeira água, realmente falta-nos. Eu tenho que o dizer aqui frontalmente que a estratégia que foi definida, pondo o termalismo num dos 10 pontos estratégicos turísticos do país, foi bem pensada, mas está a ser mal implementada. Porque, efetivamente, no mundo que nós vivemos, os governos são realmente intervencionistas. E, portanto, basta às vezes facilitar um bocadinho e não dificultar para que as coisas possam andar. Portanto, nós, sociedade civil, estamos preparados, mas na verdade... Para avançar. Na verdade, vou dar a palavra ao Dr. Sérgio Franco, como vice-presidente da Associação. Estamos bem posicionados, mas há muito para fazer. Que dificuldades é que encontra? Olha, pegando aqui nas palavras do Dr. Pedro Cantista, de facto aqui um dos papéis da Associação é precisamente fazer a interligação entre os diferentes players e desses diferentes players, precisamente com as entidades governamentais, que têm um papel muito importante na definição de políticas, na parte de agregação, na parte de promoção,
Porque é evidente que quando estamos a falar de turismo de saúde e bem-estar, estamos a falar não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. E, obviamente, para o mercado internacional tem que existir uma política, sobretudo ao nível de comunicação, ao nível de abordagens a que países. Estamos a falar de um mercado de uma dimensão global que não pode ser abordado de uma forma global, tem que ser segmentado, tem que se identificar quais são as principais oportunidades e como lá chegar. Para o Dr. António Lúcio, muito breve, obviamente que vamos ganhar do ponto de vista da saúde. Doenças cardiovasculares, stress, só temos a ganhar indo mais vezes às termas, por exemplo. Claro que é preciso perceber que o paradigma da saúde a nível mundial, sobretudo europeu, está em mudança. Até aqui eram tudo situações estruturadas, a chamada terceira onda é agora com o self-care. A pessoa tem que ser mais responsável pela sua saúde, cuidar-se a si próprio e tratar-se a si próprio. E aí entram estas áreas do controle do stress, da melhoria. O stress mau pode alterar os genes e ligar genes que vêm a provocar depois doenças como o cancro e outras, e cardiovasculares. Portanto, há aqui uma necessidade de tratar de uma forma preventiva essas situações. Pode-se poupar muito dinheiro e muitas doenças se cuidarmos nós, sermos responsáveis socialmente pela nossa saúde. O turismo de saúde e turismo médico são produtos inovadores que recuperam terapias existentes para um segmento de mercado com grande potencial de crescimento. Retratos da Saúde quis mostrar-lhe como pode prevenir e tratar algumas doenças, não relativizando o bem-estar. Usem nas vossas vidas o que aprenderam aqui hoje. Cuide de si. Até para a semana.